Gente, eu tô sentada no meu sofá, tem um canto aqui colado com a janela que deu pra botar o celular e a gente continuar a nossa aula de microbiologia, né? Tô vendo que vocês mandaram os comentários lá, que estão loucos pra semear no laboratório, tá bom, Simone? Eu li o seu comentário, que a Fabiana tá adorando aí as aulas e que bom que as aulas estão surtindo efeitos e que vocês estejam estudando num período tão difícil. Lá na aula passada eu dei a aulinha escrevendo, né? Eu até gosto mais daquela aula, mas para me dar aquela aula eu preciso de uma equipe de apoio, nem sempre eu tenho aqui. Mas lá naquele vídeo, se vocês quiserem voltar lá e escrever os tópicos que eu não tiquei lá, que eram os critérios de rejeição para uma urocultura. Eu mostrei para vocês como é que semeia, o método quantitativo, a forma que não podia encostar na borda, né? Falei sobre bactérias gram-negativas, gram-positivas. Façam um resumo disso. Essa semana eu vou deixar exercício, na verdade, para a próxima semana, porque essa seria da semana, que a aula tá no sábado. Mas assim, na próxima semana eu vou passar exercício para vocês fazerem. Prometo mostrar para vocês o Bactec por dentro, tá? De hemocultura, eu falei que ia mostrar, até falei com a Fabiana, mas eu vou mostrar isso no vídeo presencialmente, é porque eu não consegui entrar, porque para entrar no laboratório com o celular tem que estar com uma capinha específica, e eu não levei essa capinha, acabou o celular ficando fora. Mas eu vou gravar durante a semana para vocês a aula mostrando o Bactec por dentro. Mas por agora, a gente tem que falar de duas coisas que precisam saber na hora do exame de urocultura ou urinocultura, né? Além de saber a diferença da bactéria gram-positiva e gram-negativa. O transporte, né? Qual é a urina que se deve colocar para fazer cultura? Eu lembro que na aula de urinálise, pelo menos, eu falei bastante com vocês em relação ao critério, que o EAS, o ideal é o primeiro da manhã, eliminando o primeiro jato. Mas o EAS não precisa necessariamente ser feito assim. Se você aparecer no hospital com queixas, né, de dores abdominais, né, que está urinando pouco, ardência, enfim, todos os critérios para ter uma infecção urinária, se você fizer o EAS, você vai saber se tem bactéria, né, como é que está a flora bacteriana, se tem piócito e todo o contexto. No EAS você não consegue saber qual é a bactéria exatamente. Mas quando a gente chega na microbiologia, o buraco é mais embaixo, né? A gente tem que ser mais assertivo no diagnóstico. Então, o que acontece? A primeira urina tem que ser a da manhã. Eu tenho um livro muito bom, que é o livro que eu uso para dar aula para vocês, que ele está até aqui, ó. Que ele é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, né? Que ele fala em boas práticas em microbiologia clínica. E eu gosto dele porque ele é bem objetivo. Quem puder comprar, compra. Ele não é caro, ele custa menos de R$50. E o que ele tem de legal? Ele é objetivo e ele tem o resumo de várias outras literaturas muito boas, como o livro do Tórtora, como o Moura, que é Boas Práticas Laboratoriais de modo geral. Mas ele tem um bom resumo, né? Ele tem várias bibliografias, ele tem artigos científicos, ele tem um negócio muito legal que tem uma aba na internet que é o Dr. Fungus. Então, assim, ele é um livro muito bacana. Por que eu tô falando bem do livro, né? Porque ele fala uma coisa muito interessante em relação ao transporte de urina. O que ele fala sobre o transporte de urina? Que tem laboratórios que você pode até colher a primeira urina da manhã lá no laboratório, né? Quando é perto e tudo mais. E aí você evita de levar no gelo, né? Porque qual é o problema? Às vezes as pessoas levam aquela urina no gelo e o gelo derrete na urina e já vai dar o critério de rejeição. Mas o ideal é que a urina vá no gelo, mas não é a urina congelada, é o gelo em volta da urina, sabe? O gelo em volta da urina para ser levada para o laboratório, que aí vai manter a temperatura e não vai ter como que essa urina esquentar, né? E quando eu esquento demais a minha urina, né, eu acabo colocando, ela começa a dar resultados falsos, começa a aparecer muitos uratos, ela começa a cristalizar, deteriorar. Então, a urina tem que chegar nessa temperatura do gelo, porque aí vai dar uma cessada nas bactérias. A primeira urina da manhã tem que desprezar o primeiro jato, porque o primeiro jato vem daquelas bactérias que já estão ali acumuladas da noite, né? Então, tem que liberar aquele primeiro jato para limpar a uretra e ser o jato médio, que é o segundo jato de urina.
E ali, se realmente você tiver com uma infecção urinária, vai aparecer as bactérias propriamente ditas para determinar a infecção. Tudo bem? Então, a urina para colher, né, a urina para fazer a urinocultura não pode ser qualquer urina do dia. Tem que ser a primeira urina da manhã, porque se o paciente já está ao ponto de fazer uma urinocultura, significa o quê, né? Por que ele está fazendo essa urinocultura? Porque ele já está tomando muito antibiótico, essa infecção urinária não está cessando e o médico quer saber exatamente quem é sensível e quem é resistente. E aí vai ser o segundo ponto dessa aula, que a gente vai falar sobre o antibiograma. Mas a princípio eu tenho que saber qual é a bactéria, se é gram-negativa, gram-positiva, se é uma pseudomonas, se é uma Escherichia coli, o que é, né? Então a placa de Petri semeada vai dizer exatamente isso, de preferência semear no CLED, que é aquele verdinho como foi mostrado no vídeo. Eu coloquei para vocês escrito lá os critérios de rejeição. Eu vou ler tópico por tópico, se vocês não conseguirem ver no outro vídeo, eu vou falar aqui, vocês podem anotar conforme eu for explicando. Então, o primeiro tópico de situações que vocês podem rejeitar uma urina. Urinas coletadas em recipientes não estéreis. A urina tem que ser coletada num recipiente estéreo. Tem potinho de AS que não é estéreo. O potinho estéreo, ele geralmente vem lacrado um por um. Ele é geralmente de tampinha vermelha. Então, se rejeita, se o paciente chegar lá com a urina num pote de quali, eu sinto muito. Para fazer urinocultura não dá. Para fazer o EAS também não é legal, dependendo da gordura que tiver lá. A pessoa não limpou direito. Mas, né, ainda dá para aceitar. Agora, se colocar a urinocultura em um recipiente não estéreo, não tem como fazer de jeito nenhum. Então, é um item de rejeição. Urinocultura é sempre em pote estéreo. Urina sem refrigeração com período a 2 horas após a coleta. A pessoa colheu essa urina, levou essa urina 10 da manhã para o laboratório e a urina está quente, fermentando ali. Também é outro critério de rejeição. Para a urinocultura não tem como. Para o EAS já ficaria horrível também, porque o EAS tem até 2 horas. O ideal é que faça até 30 minutos. Mas tem até 2 horas para fazer. Após 2 horas, só refrigerada ou com algum reagente de conservação como ácido bórico. Mas não é o caso. Então, o que eu vou fazer? Também é critério de rejeição. Urina fermentando não dá. Urina com volume inferior ao mínimo aceitável. O mínimo aceitável, gente, para fazer uma urinocultura, não precisa ser tanto igual para fazer o ES, 10 ml, né? Mas você consegue fazer com 5, 2, porque é só aquela gotinha, lembra? Que eu mostrei pra vocês no vídeo, é só aquela gotinha mesmo, então não tem muito mistério. E também às vezes o paciente está urinando 5 ml essa gotinha porque ele está com uma infecção séria e está com dificuldade na micção. Eu não posso fazer, o próximo tópico é urina de 24 horas. Eu não posso fazer exame de urinocultura com aquela urina 24 horas, que eu dei aquela aula do Clarence de creatinina, que eu colho a primeira, depois da primeira urina, ou seja, a segunda urina, até a primeira do dia anterior, porque aí eu vou ver o quê? A minha dosagem renal. Aquele exame é renal. Eu não posso usar a urina 24 horas para semear e fazer a cultura. Em hipótese alguma, é critério de rejeição. Urina coletada da bolsa de pacientes com soldagem vesical de demora. Gente, paciente com bolsa, né? Paciente de CTI que está na sonda. Se colher, vai ter que colher na sonda, vai ter que colher direto para o pote de urina de estéreo, né? De preferência não, tem que ser o pote estéreo. Então, assim, não posso pegar a urina que tem enfermeiro que tem a audácia de colocar a seringa, porque eles também não são treinados a isso. A gente que tem que orientá-los a pegar a urina daquela bolsa que sai da sonda. Não pode tirar a urina dali direto, colocar no pote e você semear, porque é óbvio que vai estar cheio de bactéria, aquela urina fermentando ali naquela bolsa quente, vai dar bactéria até o teto, vai dar 1 trilhão de bactérias, vai ser tanta bactéria que vocês não vão conseguir nem identificar qual que tá ali, porque vai estar uma bactéria em cima da outra. Não pode. Urina em recipiente com vazamento quebrado ou sem identificação. Porque, gente, as urinas chegam na mão da gente. A urina não é colhida por nós. A gente não colhe a urina sai da uretra do paciente. Então, não tem como eu colher a urina. Mas a urina, ao chegar, ela tem que ser identificada, ok?
Então, quem entregar tem que estar com essa urina identificada, ainda mais se for mais de uma na hora do momento. Se a urina não estiver identificada, é critério de rejeição, porque quem colheu pode ter confundido essa amostra. Pontas de sonda vesical, não pode nada da ponta da sonda também, nada disso, nada referente à sonda pode. Você pode colher da sonda, que tem pacientes que não urinam sozinho, mas quando colher da sonda vai ser direto, vai passar a sonda e vai colher direto na sonda de alívio, vai colher direto para o pote estéreo. Eu botei 2 notas, que eu não sei se está lá na folha, mas eu vou ler para vocês devagar, para vocês conseguirem colocar nas anotações de vocês. Antes de rejeitar amostras de urinas coletadas por procedimentos invasivos, consultar o médico assistente, o responsável pelo setor da microbiologia. Esse recado é mais de lá para cá, né? Não da gente para eles, né? Quando o laboratório tem uma qualidade gigante, o hospital tem uma qualidade gigante, né? Vocês vão ver que eles vão se comunicar da maneira de escolher determinados materiais, principalmente materiais que não são colhidos toda hora, né? Você não colhe urina toda hora da sonda. Então, toda vez que for fazer esse tipo de coleta, né, a enfermagem geralmente conversa com a gente do laboratório para saber a melhor maneira, assim. O ideal era que não colhesse da sonda de alívio, mas assim, como não tem outra opção, o paciente não está viabilizado a outra maneira, vai colher da sonda de alívio, que colhe da maneira correta, higienizar o local, né? E colocar a sonda de alívio e colocar diretamente essa urina no pote estéreo. A nota 2 é a seguinte: em situações em que a urina será processada, mesmo em condições inadequadas, deve ser incluída no laudo uma observação sobre as condições que possam ter comprometido a qualidade do resultado. Isso serve muito, sabe por quê, gente? Eu aceito uma urina que ela não está nas condições adequadas, mas só tem aquilo e eu só posso fazer com aquilo. Por exemplo, quando o paciente está renal muito sério e não está conseguindo urinar muito. Ele só não conseguiu eliminar o primeiro jato, ele só conseguiu aquele 2 ml, 5 ml ali para fazer aquela cultura, não está conseguindo passar a sonda de alívio, então a gente não libera o resultado, a gente vai, né, semear essa urina e ver o que foi esse resultado. Deu determinada bactéria, a gente vai escrevendo uma nota no laudo que foi colhida em condições ineficientes por conta da questão do paciente, vai ter que explicar exatamente o que aconteceu e aquele resultado vai ser comparado com a clínica do paciente, porque a clínica é sempre soberana. Gente, essas são as condições inadequadas em relação a como receber esse material de urina. Qualquer dúvida, fala comigo, manda lá na plataforma, manda pelo WhatsApp, manda onde que for, mas tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Bom final de semana para todo mundo e até a próxima aula.